Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos dando continuidade às nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Temos estudado até a lição anterior, número 11, a carta de Tiago. Concluindo o estudo da carta de Tiago, complementando as lições necessárias para preencher os domingos da Escola Bíblica Dominical, as lições 12 e 13 serão no livro agora do profeta Abacuque. E queremos lembrar que a nossa lição de hoje é a de número 12, com o título A Soberania de Deus na Aflição. Isso posto, lembremos que a nossa leitura bíblica para hoje, ou chamada também leitura bíblica em classe, está em Abacuque no capítulo 1, verso 1 a 6, e depois capítulo 2, verso 1 até o verso 4. Faremos essa leitura no desenvolvimento da nossa lição. O texto áureo escolhido está no verso 12, no capítulo 1 de Abacuque, que diz: Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. A palavra coloca para nós, nesta palavra de texto áureo, o destaque que Deus é Deus e é Deus sempre, e continua sendo aquele que era ontem, hoje e será eternamente, o Todo-Poderoso, o Santo, e que os que nele confiam certamente não morrerão. Essa expressão do profeta é interessantíssima. No meio de um calor, de um juízo terrível de Deus sobre a sua nação, o profeta diz: nós não morreremos. E depois considera que o mal que existe, na verdade, é juízo de Deus, que Deus colocou para castigo daqueles que andam contrariamente à sua pessoa, ou que não o temem, ou chegam mesmo a o afrontar em desprezo. Mas Deus é Deus e não se deixa escarnecer. No tempo certo, ele dará a resposta. Assim, colocando a nossa lição de hoje em Abacuque, chamamos a atenção para isso, nessa sequência do trimestre, como lição número 12, a soberania de Deus na aflição, temos como desenvolvimento da nossa lição os subtítulos: o profeta clama contra o pecado. Depois, o profeta clama por justiça. E finalmente, Deus é imparcial, considerando os homens nas suas transgressões, Deus trazendo justiça. Deus não é parcial, é imparcial. Deus não tem o culpado por inocente. Tendo encerrado o estudo na epístola de Tiago, vamos nos voltar para os profetas, particularmente para Abacuque. Ainda que breve, esperamos que nossa reflexão sobre a mensagem de Deus registrada neste livro seja suficiente para lançar luz sobre a nossa caminhada na presente conjuntura em que os justos se veem cada vez mais oprimidos por um mundo onde prevalece a injustiça, o desprezo pelo que é bom
e puro e a afronta descarada contra Deus. Assim, passando para o primeiro subtítulo na sequência da nossa lição, o profeta clama contra o pecado. E expomos inicialmente para este subtítulo os versos 1 a 11. E na Bíblia podemos estar lendo esse texto, que é a primeira análise nossa. Assim, escreveu Abacuque o peso, ou seja, a sentença que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, e farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus, ao seu ídolo. Aí está a expressão bíblica até o verso 11 no capítulo 1. Abacuque entrando já um diálogo com Deus. E observe que é o diálogo do verso 1 até o 4, ele fala, mas no verso 5 Deus começa a responder ao profeta o que é que está acontecendo. Ou seja, Deus não está alheio, nunca esteve ausente das situações em que a humanidade passa, quer seja no modo coletivo de um grupo de pessoas até uma nação, ou uma geração, ou mesmo a uma pessoa em particular. Deus não está alheio. É o que Deus está falando com Abacuque, quando ele inquieto questiona tanta injustiça, tanta violência. Mas Deus diz: estou vendo, estou atento e tenho algo mais a dizer. E vamos, na nossa sequência, entrar na lição. E no nosso material de classe, agora também em tela, um primeiro parágrafo resumido da nossa lição, e que diz para nós: deste livro destacamos apenas que o tempo da profecia foi o do Império Caldeu de Nabucodonosor, quando em seu apogeu as 10 tribos do norte já haviam sido destruídas, e o cativeiro do reino do sul, Judá, era uma realidade irreversível.
e assegurada por Deus através dos seus profetas. Abacuque é um desses, incumbido de anunciar a sentença de Deus, isto é, a palavra de desaprovação e castigo contra os ímpios do seu povo. Neste e no próximo capítulo, a profecia tem a forma de um diálogo onde Abacuque como que questiona onde e como o Senhor está agindo, ao que o próprio Deus responde que não está alheio ao que acontece. Antes, Ele mesmo está conduzindo todas as coisas para o fim que propôs, e assim, calando os anseios do profeta, confortando e enchendo de esperança quanto à providência misericordiosa de Deus. É um livro magnífico, amados irmãos, aqueles que nos acompanham. É um livro magnífico. É um homem feito do pó e tendo ousadia de levar sua voz a Deus, não em murmuração. Vamos tomar entendimento disso. Nós podemos conversar com Deus, lançar os nossos pesares, nossas queixas, ou aquilo que passamos como sendo uma lamentação, mas nunca murmurando e de alguma forma desrespeitando a Deus, porque assim como Abacuque teve a ousadia de clamar a Deus, como que buscando entendimento, e Deus simplesmente falou, respondeu, e vai deixá-lo atônito, que Deus está muito além do que o profeta podia atingir, em anseios, em expectativas, em preocupações do presente ou do futuro, porque passado, presente e futuro certamente estão no domínio de Deus, e quanto a nós, nem o presente sobre ele temos poder. Que diríamos do passado e que poderíamos dizer do futuro? Mas aqui Deus fala, está tudo na mão dele, e o profeta se admira quando questiona uma coisa e Deus mostra: eu estou agindo até naquilo que você não compreende. E nisso o profeta vai estar sendo confortado e terá segurança e esperança nesse Deus que analisa tudo e que não deixa desamparado qualquer um que nele confia. Portanto, aí está a nossa colocação primeira, um diálogo de Deus com o homem. Que magnífico! Quantas vezes nós oramos e Deus não responde, a gente fica na expectativa em um dia, 2 dias, meses, anos às vezes, até que Deus de alguma forma vem trazer a resposta ou atua segundo a nossa súplica, o nosso clamor. Mas aqui é direto, ele fala e Deus já responde na hora, e ele entra na continuação em diálogo com Deus. Magnífico essa palavra. Seria como no tempo de Moisés falando e Deus respondendo com voz alta, para que até aqueles que estivessem fora do tabernáculo soubessem que Deus estava conversando com Moisés. Moisés fala, Deus responde, Moisés pergunta, Deus instrui, traz entendimento, e Deus orienta como fazer todas as coisas na direção daquele povo, numa caminhada longa, difícil, de um deserto, onde Deus era a proteção, o amparo, a segurança, e apontava em esperança para uma terra prometida. Assim sendo, vamos ainda no nosso material de classe, num segundo parágrafo desse subtítulo: profeta clama contra o pecado, contra a injustiça, contra a violência, e Deus, na verdade, respondeu. Mas a expressão da nossa lição, nosso comentário, diz: assim, a primeira parte do diálogo consiste numa denúncia dos pecados e na determinação de um castigo que rapidamente se abateria sobre Judá.
A profecia começa com um questionamento sobre como o pecado pode prevalecer por tanto tempo no meio do povo de Deus. Quando os fiéis de contínuo clamavam diante dele por justiça, e quando a iniquidade era tão avassaladora que a própria lei divina se tornava instrumento na mão dos perversos. Este é um questionamento universal que se repete especialmente em tempos de grande injustiça e atuação da iniquidade, quando a resposta divina parece tardar ou nem existir. Mas lembremos do que nosso Senhor Jesus ensinou, que quando nos exercitamos na oração, devemos fazê-lo sempre e nunca desfalecer. E como todas as coisas debaixo do sol, a justiça, até a justiça de Deus, também tem o seu tempo. E aquele que em Deus confia, espera, porque a providência de Deus não faltará. E nisso está a nossa segurança. Assim posto, nesse argumento que temos colocado, temos vários assuntos na Bíblia, textos bíblicos ou colocações dos profetas e do próprio Jesus a respeito disto. Em Lucas capítulo 18, deixo para todos estarem depois analisando, revendo nas Escrituras, Jesus insistindo para que os homens entrem em oração, em conversa, expressem a sua dor, sua preocupação, sua ansiedade, o seu questionamento diante de Deus. E Deus poderá responder, mas ser perseverante em conversar com Deus, ser também como aquele que se detém, se demora na presença de Deus, sabendo que Deus pode responder no ato, como um modelo deste livro, das palavras de Abacuque, ou Deus vai estar atuando no seu tempo devido. E o texto de Lucas é aquele que fala de uma viúva em que não deixava de ir clamar ao juiz em alta voz por atuação de justiça em seu favor. E o juiz, incomodado, juiz não justo, incomodado pela perturbação da viúva, chegou a dizer: vou atender logo essa viúva para não vir me perturbar mais. E fez o que tinha que fazer legalmente, na justiça, dentro do correto para aquela mulher. Pronto. Ou seja, até os homens podem ficar incomodados com um clamor diante deles, e quanto mais Deus, que é misericordioso, que é bondoso, e que as Escrituras mostram que Ele, sim, Ele percebe, escuta, Ele vê até os animais mais simples e indefesos, quando clamam por alimentação, sentindo a fome em seus físicos, no seu corpo. E Deus providencia de alguma forma a alimentação para pássaros, para peixes, para animais selvagens e etc. E não ouviria o homem, que ele tem propósito de torná-lo à sua imagem e semelhança? Então a oração persistente e crendo que Deus tem uma razão de agir, e Deus no seu tempo certo estará fazendo justiça, e que nós precisamos ter cuidado, que nele não há acepção de pessoa. Se clamamos por justiça, por injustiça de outros, sobre nós ou sobre alguém, lembremos de nós mesmos que podemos em algum momento ser injusto com alguém, e estaríamos também passivos de um castigo de Deus, ou uma atuação em repreensão da sua parte. Então tudo leva a medir o que falamos e como vivemos no presente tempo. Já em Eclesiastes capítulo 3 e versos 16 e 17, outra colocação importante da sabedoria colocada por Deus em Salomão para nos instruir. Por isso precisamos ler Provérbios, Eclesiastes e tantos outros livros bíblicos,
mas no particular digo aquilo que Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, sim, expressa como ensino para nós. Versos 16 e 17. Diz Salomão: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda a obra. E se quisermos acrescentar a palavra também nos versos anteriores, vamos resumir lendo 14 e 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O verso 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, Deus tem todo o poder, até para questionar o passado, trazê-lo uma presença para um juízo. Por isso é o temor que devemos ter do juízo final, porque Deus trará tudo a claro, transparente a todos, o que o homem fez, o que o homem pensou, o que o homem falou. Nada será oculto naquele grande e terrível dia do juízo de Deus. E certamente haverá a sentença. Aqueles que forem aprovados, os reprovados, que na verdade não é um justo sequer. Ou então vamos dizer, aqueles que foram atingidos com o perdão no seu arrependimento, e aqueles que endureceram o seu coração, sim, continuando em fazer o mal. E a sentença final: vinde benditos de meu Pai, e por outro lado, ide malditos para o fogo eterno. A mesma palavra temos de consolação de Deus, que é como a expressão final de Deus em Apocalipse, falando a todos e em todas as gerações que de alguma forma em vida ou agora já mortos na sepultura, ainda que não possam ouvir Deus falar, mas como se pudessem falar, Deus diz para eles que certamente o juízo virá e ele responderá a todas as questões. Assim, Apocalipse capítulo 10 mostra para nós. Vou ler também o verso 9, que diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso nome dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, se Deus diz aos que morreram que haverá juízo, sim, haverá juízo, e que eles podem esperar descansados na manifestação do juízo de Deus, que entretanto está reservado por um tempo. Há um tempo para todas as coisas, e Deus tem o seu tempo de então operar a sua justiça para todos. E se Deus fala assim a mortos, dizendo que certamente serão atendidos no seu questionamento e no seu clamor por justiça, quanto mais os que estão vivos em comunhão com Deus agora, Deus não poderia também responder e mostrar que Ele não está alheio, está presente e fará juízo. Mas tomemos conta outra vez, repito, e nós, como estamos
vamos olhar para o espelho da palavra de Deus para ver como estamos e, endireitando nossos caminhos, nos arrependendo daquilo que fizemos de errado, estamos em pé, confiantes diante desse juízo que vai mostrar para todos, colocar às claras as nossas próprias falhas, o nosso arrependimento também, e a ação, o fruto desse arrependimento, pelo que receberíamos então o perdão naquele grande juízo. Portanto, está tudo sendo colocado, oportunidades a justos e a ímpios. Por mais ímpio que alguém seja, Deus ainda está dando oportunidade. No arrependimento, na mudança de vida, haverá perdão. É a misericórdia de Deus que não podemos descrever qual é a sua altura, profundidade, largura ou comprimento. Mas Deus é Deus, tremendo em todas as suas coisas e muito grande, magnífico em suas obras. Em terceiro subtítulo, ou parágrafo, terceiro parágrafo do nosso primeiro subtítulo, o profeta clama contra o pecado. Então o Senhor responde que interviria contra a injustiça dentro de pouco tempo em vossos dias, e de tal forma que todos se espantariam. Citando os caldeus pelo nome, o Senhor declara que faria uso da espada, isso é, da guerra, para castigar, atenção, para castigar primeiro o seu povo. E lembremos que grande foi a surpresa de muitos judeus, especialmente dos ímpios, dentre eles, quando, presumindo que seriam ajudados, seja pelos egípcios, seja pelo próprio Deus, os viram batendo mais uma vez as portas de Jerusalém, até terem sua cidade tomada e reduzida a ruínas. Mas essa sessão termina com uma palavra que desperta nova perplexidade do profeta. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus, ao seu ídolo. Meu Deus, como isso é terrível. Portanto, Deus estava operando naqueles dias de Abacuque. Sim, Deus tinha avisado por todos os profetas que o povo estava se desviando e mais se envolvendo na idolatria. E até mesmo hoje no cristianismo, muitos estão voltados para os ídolos, achando que neles há alguma segurança, ainda que possam ter sido homens bons, mas a ordem de Deus é não invocar os que morreram. E a palavra de Deus sempre disse que é para vir a Ele, vinde a mim. E uma outra última palavra, sempre repetida por nós aqui neste microfone, é que Jesus disse: é Ele a porta, é Ele o caminho, é Ele a verdade, é Ele a vida. E ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por Ele. E por que tanta gente indo a outros? Então nós cristãos vamos entender isso. Nós estamos fora da palavra de Deus e sendo oprimidos, vão reclamar dos outros. Deus está nos apertando para arrependimento. Vamos ver a palavra de Deus, vamos ver os 10 mandamentos como está na Escritura, e não nos manuaizinhos de algumas religiões. Não, nas Escrituras, o que Deus falou, e não aquilo que os homens colocaram em seu lugar. Precisamos achar socorro a tempo. Estamos avisando, e Deus avisou no passado, e por Jeremias, e também por Miqueias e outros profetas, houve a palavra segura, que certamente aquele templo que diziam ser de Deus, numa cidade que diziam ser de Deus e que Deus queria que fosse, mas que eles, vamos dizer assim, incomodaram Deus, e Deus se retirou por causa das transgressões, injustiças, assassinatos, adultérios e idolatria, agora seria totalmente destruído. E estava perto disso acontecer. Mas avancemos no nosso estudo, entrando no subtítulo 2, lembrando que estamos estudando no final deste trimestre
o livro do profeta Abacuque, numa lição que dentro do trimestre é de número 12, com o título A Soberania de Deus na Aflição. É o que temos visto até agora, que Deus, na aflição de cada um em particular, ou na aflição da humanidade, como nesta pandemia, Deus está com domínio absoluto. Ele está agindo. Creiamos, confiemos, mas vamos estar atentos, porque Deus não tem o culpado por inocente. Nós também precisamos pôr em dia a nossa vida diante dele, para não sermos atingidos, não quero dizer pela morte, nem pela pandemia, não sermos atingidos na sua condenação. É tempo de nos achegarmos a Deus. Nem a morte, nem a pandemia, nem mal algum é nada diante do terror de ser condenado no juízo final. Melhor agora nos acertarmos, com Covid ou sem Covid, com uma morte de um tipo ou de outro tipo, em injustiça ou não, mas precisamos estar preparados para estarmos como que de pé, firmes, seguros, inculpáveis diante do juízo de Deus, que logo se levantará também para nós. Assim, entrando no segundo subtítulo, repito, o profeta clama por justiça. É a continuidade da palavra de Abacuque. Ele falou até o verso 4, Deus respondeu do 5 ao 11. E agora ele de novo toma a palavra no verso 12 e o diálogo continua. Assim diz Abacuque, verso 12, e fazemos a leitura mais em frente. Mas, diz o profeta, és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? E continua no capítulo 2 e lemos até o verso 4. Sobre a minha guarda, diz o profeta, estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguído. Até aqui as palavras do profeta, até este verso 1 no capítulo 2. Ele questionando a justiça e dizendo que estaria de prontidão, atento à possibilidade de Deus responder a ele, ou questioná-lo. E vem Deus, então, fala no verso 2 do capítulo 2. Então o Senhor Deus me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Se antes o profeta indagou, meu Deus, o injusto, o não nobre, como que engole o justo e o que é mais nobre do que ele, e nada falas, e eles engrandecem-se nisto e se acham então em grande vantagem fazendo o erro.
E Deus então responde: eis que a sua alma se incha nele, não é reta nele. Deixa o ímpio achando-se confortável e seguro na sua infidelidade, na sua maldade, na sua injustiça, na suposta sabedoria ou esperteza que tem sobre outros mais justos ou mais nobres que eles. Deixa-os ir. Agora o justo, aí tem o alerta de Deus no final desta palavra: o justo pela sua fé viverá. Ou seja, o crer em Deus, confiar em Deus, saber que Deus trará tudo a juízo, que nada haverá de coisas esquecidas, mas Deus dará a cada um a sua recompensa, ao ímpio e ao justo. Ele pela fé vai viver. Se viver nesse tempo do terror, muito bem, mas se Deus nesse tempo acontecer dele ser recolhido, ele viverá no dia da ressurreição e juízo final. Isto posto, vamos então para nosso material de classe, onde no primeiro parágrafo, nesse subtítulo, o profeta clama por justiça. Aí temos em tela o texto que diz: o profeta que antes se queixava das injustiças, agora fica assombrado na perspectiva de que um povo soberbo, perverso e idólatra seja um instrumento executor da justiça divina contra Judá. Mas o profeta confia na justiça, santidade e bondade de Deus. Primeiro, Abacuque lembra que o Senhor jamais destruiria seu povo que tirou do Egito, mas antes o castigaria. Sim, o castigaria, até que este se arrependesse e se emendasse dos seus caminhos tortuosos. Segundo, o Senhor não pode ter o culpado por inocente, mas tolera o pecado, não tolera o pecado nem a impureza. Deus não tolera o pecado nem a impureza. Portanto, jamais permitiria que os caldeus, que estão da época, mesmo executando a sua ira, ficassem impunes por qualquer afronta ao Todo-Poderoso. E terceiro, como o verdadeiro dominador de todos os povos, o Senhor não toleraria a soberba de Babilônia em arrogar para si a glória de ter conquistado todas as nações naquela época pela sua própria força. Tudo que Nabucodonosor alcançou foi-lhe dado de cima. Agora, não reconhecendo isso, estava se ensoberbecendo contra Deus. Então, a expressão aqui nesse parágrafo primeiro do subtítulo 2, o profeta clama por justiça, está colocado clarinho para o profeta Abacuque que Deus, ainda que ele se espantasse, ia usar os caldeus, uma nação idólatra, sim, que se estava envolvido na astrologia, na idolatria dos astros do universo. Deus usar para castigar os ímpios do seu próprio povo, os israelitas da tribo de Judá, em especial, e remanescente de outras tribos, porque das outras tribos Deus já trouxe um juízo e nem como tribo mais se podiam contar, de tão poucos e raros eram no meio daquela nação, agora com capital em Jerusalém. Mas, assim como Deus levantou os caldeus para julgar a tribo de Judá e todos quantos estavam ali abrigados em seu território, Deus depois se voltaria para os caldeus, trazendo a repressão e o seu justo juízo. Se alguém pudesse considerar, a mesma palavra foi dita aos assírios. Os assírios também foram levantados e com terror eles avançaram pelas nações, fazendo um juízo no mundo, como que tirando os pecadores da face da terra. Uma operação terrível. Os assírios eram tremendos
na conquista e na destruição dos povos. Mas, ainda que destruíram 10 tribos de Israel, porque estavam totalmente envoltos em idolatria, chegaram diante de Jerusalém, levantaram a voz zombando de Deus, o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel. Aconteceu que foram destruídos. Naquela mesma ocasião em que falaram em soberba, ali mesmo diante de Jerusalém, todos foram destruídos. Agora, os caldeus teriam também a sua vez e o juízo de Deus sobre eles. Dentro desse assunto, lembremos que temos textos bíblicos que falam para nós deste assunto. Apontamos aqui Jeremias capítulo 33, versos 20 e 22, conforme está em tela, para nós podermos acompanhar a proclamação do que está escrito. Verso 20 até 22. Assim diz o Senhor: se pudermos invalidar o meu concerto do dia, ou se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meus servos, e os levitas que ministram diante de mim. O que Deus está falando por Jeremias? Ainda que Jeremias apontava um castigo naquela época próxima de Abacuque, ou mesma época, Deus está falando que, entretanto, ninguém vai apagar o seu propósito, nem o seu juramento a Abraão, Isaque, Jacó ou Davi, de que sempre haveria um rei, filho de Davi, reinando sobre o seu povo. E nunca conseguiram destruir os israelitas ou os judeus da face da terra, porque Deus sempre os manteve em continuidade nas suas gerações, ainda que o mundo inteiro fosse contrário, simplesmente por estar no espírito diferente do de Deus. Mas Deus falou: é meu povo, está em castigo por causa da sua desobediência e afastamento em idolatria, mas é meu povo, e ninguém vai apagar o meu propósito. Assim, até hoje, há na face da terra aqueles que são descendentes de Abraão, tanto na carne, fisicamente, como espiritualmente, homens de fé, como foi Abraão, Isaque, Jacó e a sequência de todos os homens de Deus, porque nunca haveria quem pudesse eliminar os que são de Deus da face da terra. Até mesmo no tempo de Elias, com a iminência da destruição das 10 tribos, ele achando que não tinha mais ninguém fiel a Deus, Deus falou com ele: não, tem 7.000 que não se desviaram na idolatria. Portanto, irmãos, estamos em tempos difíceis, mas procuremos ser fiel a Deus, sejamos dentre esses 7.000 que Deus olha e diz: tenho também a este, àquela, que são 7.000, ou dentre os 7.000, que não dobram os seus joelhos diante daquilo que é errado, que não cedem ao pecado. E, tendo colocado essa palavra em Ezequiel capítulo 18, sim, dentro das palavras de Deus quanto ao seu modo de ser, agir e a sua misericórdia para com os filhos dos homens, o verso 31 e 32 coloco para nós esta palavra. 18 de Ezequiel 31 e 32. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel?
porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. É a palavra de Deus no passado para a nação de Israel, que fisicamente representava o povo de Deus. Mas hoje, Israel de Deus é a multidão não visível pelos homens, mas daqueles que são conhecidos por Deus e lhes são fiéis. E por isso são chamados, sim, meu povo Israel. Observe, não vem com aparência exterior, não está na Palestina com capital na Jerusalém terrestre de hoje, não está no Brasil numa denominação religiosa, nem num local regional de algum lugar no mundo. O povo de Deus está espalhado como orvalho sobre a terra. É a palavra que veio também a nós da parte de Deus, dos seus profetas. Continuando, Êxodo, no capítulo 34, a palavra clara que temos em Êxodo, quando Deus outra vez fala ao seu povo. E observem que pouco antes desta passagem do capítulo 34, o povo tinha se desviado, não todos, mas muitos, na idolatria do bezerro de ouro, num tempo que Moisés se deteve 40 dias e 40 noites, falando com Deus no Monte Horebe. 40 dias que Moisés esteve ausente, já esqueceram de Deus, que tinha falado com eles tremendamente. Mas, finalmente, no capítulo 34, versos 6 e 7, diz assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face de Moisés, clamou Moisés: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Aí está outra vez a expressão bíblica, que já no passado antigo já era falado. É o nosso ponto de apoio e segurança, quando a palavra diz: ainda que pecamos, é tempo de se arrepender. No arrependimento sincero da parte de Deus, Ele perdoa. E uma vez que Deus perdoou, não tem mais dívida alguma diante dele. Por isso que a pregação da revelação máxima de Deus ao mundo, em João Batista precedendo Jesus, a proclamação do próprio Jesus é: arrependei-vos e voltai-vos para Deus, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, aí está a plenitude das coisas de Deus, o perdão aos que abandonarem o erro, porque Jesus, como um fiador, já pagou a dívida espiritual. Ele foi o alto preço do resgate da nossa alma. Não foi com ouro e prata, diamante, que nós fomos comprados, mas fomos comprados, resgatados da morte, através da morte de Jesus Cristo. Se nisso cremos e se em conformidade com isso vivemos, é a salvação, é a vida eterna. E quanto a Nabucodonosor, sim, deixo para a meditação e leitura todo o capítulo 4 de Daniel. Quando temos ali em Daniel, Deus repreendendo Nabucodonosor quando ainda ele estava em vida. Sim, ele mesmo sonhou a repreensão de Deus sobre a sua vida, porque ele estava soberbo, achando-se o tal, com a grandiosidade do seu império e o prodígio das suas conquistas e a extensão dos seus domínios, avançando e, sim, dominando as nações. E Deus fala com ele: uma árvore que será cortada. Pronto, acabou tudo. Toda a glória na Nabucodonosor iria acabar. Ele seria colocado como um bicho, faltaria a ele o juízo, e ele estaria como que um animal comendo da erva da terra, até que reconhecesse que quem domina é Deus. Quem domina é Deus. Se alguém tem alguma coisa de especial,
aproveita esse especial, mas na direção da vontade de Deus, porque quem deu foi Deus. Não há coisa alguma no homem de bom, de bem, que não venha primeiramente da parte de Deus. Tanto isso, aqui no capítulo 4 de Daniel, destaca os versos 34 e 37. 34, quando ele acorda daquele torpor, sim, estando comendo erva do campo, desperta-se daquela situação e entende, e diz, ele mesmo diz: mas ao fim daqueles dias, verso 34 no capítulo 4 de Daniel, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Veio o entendimento, aí ele vendo a sua situação, do jeito que estava, a soberba que ele tinha falado um pouco antes disso lhe sobrevir, reconheceu: é Deus que domina sobre tudo, e ele tinha se engrandecido contra Deus. E depois ele mesmo, com a sua caneta, vamos dizer numa linguagem de hoje, estaria escrevendo o verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Todo aquele que se ensoberbece será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Por isso Pedro, simples pescador na sua vida normal, humana, vem a dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que esse tempo ele vos exalte. Ou seja, vamos reconhecer Deus na nossa vida, até nas nossas contrariedades de sabores. Deus está em tudo isso, reconheçamos, e ele agirá adequadamente em livramentos, em restaurações, conforme a sua vontade, no tempo determinado. Isso não vai falhar, nem que seja no juízo final. Continuando, nesse segundo subtítulo, o profeta clama por justiça. O novo texto está colocado e em tela, e diz: o profeta Abacuque, considerando esses e outros pressupostos inalienáveis de uma fé e confiança genuína no Deus de Israel, mais uma vez se volta com humildade e paciência para o Senhor, e à semelhança de um sentinela que sobe a torre de vigia para estar atento ao primeiro sinal de algo novo, a saber, da palavra divina que calará suas indagações e lhe devolverá a paz, ele aguarda a resposta de Deus. E a resposta logo vem, primeiramente exortando a paciência. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Depois, reafirmando aquilo que em seu coração o profeta bem sabia, que Deus é justo e ninguém escapa do seu juízo. Embora os fiéis devam perseverar no caminho reto, na expectativa certa da salvação, mas o justo, pela sua fé, viverá. É o incentivo final. Primeiro, espera, porque virá o juízo de Deus, e Deus socorrerá todos injustiçados e punirá os injustos. Espera, não vai tardar, virá no tempo certo. E depois, agora, para continuar a viver e ter certeza de um bem maior na eternidade, fica na fé. Sim, que o justo viverá da fé. A exortação não é cedendo e andando com a multidão, de forma nenhuma isso, porque será como sendo aquilo que é levado pela enxurrada e misturando-se naquela confusão de coisas e naquela mundice toda. Não, preserve-se fora da enxurrada deste mundo, com suas iniquidades, com as suas coisas mais horrendas, dizendo que agora pode
e vão fazer porque querem fazer, na sua teimosia e rebelião contra o Criador. Vivamos de forma correta. Buscai a paz com todos é outra palavra que temos, e a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Cabe ao justo, sim, viver, e viverá pela sua fé. Continuando, dentro do nosso texto, em Abacuque, no capítulo 2, agora versos 5 a 20, Deus continua a falar, e a palavra é esta: tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Deus falando sobre os injustos, os desleais. Um homem soberbo não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois todos estes contra ele uma parábola, ou falarão. Repito o verso 6: não levantarão, pois todos estes contra ele uma parábola, e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhe servirás tu de despojo? Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a sua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. E continua o texto bíblico do verso 12 em diante: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que o povo ou os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Não vem de Deus isto, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Ou seja, aqueles que usam de injustiça e mentira para com o seu companheiro. 16: serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor Deus se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes o assombrará. Por causa do sangue dos homens, da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Observem o que eu tinha dito antes: cristãos envolvidos com os ídolos, o que irrita a Deus, irrita, e acham-se certos. Mas olha na palavra, Deus nunca aceitou que alguém invocasse a alguém, vivo ou morto, e não a Ele, porque Ele sim é a fonte de todo o bem. Ele sim é que tem retido em nós o fôlego de vida que é dele, e pacientemente Ele ainda
retém com o homem fazendo o mal. Até quando? O juízo certamente virá, e acontecerá a palavra que disse Salomão: Deus retirará o espírito de vida que é seu, e o homem pó voltará ao pó, e acabam-se todas as suas coisas. Essa expressão nesse subtítulo 3, Deus é imparcial, e não tenha o ímpio ou pecador por inocente. O juízo virá. Assim, diante de nós em tela está o texto final, o parágrafo último do terceiro subtítulo, que diz: o juízo certamente virá, e todos hão de prestar contas a Deus pelos seus atos. Não precisamos nos afligir com o predomínio ou a atuação do pecado neste momento, nem com a forma como, no presente, a justiça divina parece se realizar de modo limitado. Deus considera todas as coisas, desde os atos mais exteriores ou declarados, até as intenções mais secretas, ocultas do coração, e dará a cada um conforme as suas obras. E tranquilizando o profeta e demais fiéis, a palavra profética esmiuça detalhes do caráter do soberano caldeu e pronuncia a sua queda, que também seria terrível, o que vimos nos versos 5 a 12. Não era o propósito de Deus destruir a todos, não é também, ainda hoje, mas antes levar o povo a conhecê-lo e, passado o castigo, jamais se esquecer dele novamente. Deus, como bom Pai misericordioso, longânimo, não executa o juízo imediato à transgressão cometida. Ele espera e dá palavras e situações para que o homem acorda, se arrependa e possa ter o perdão da sua falta. E terá perdão e vida eterna se continuar no caminho correto, ainda que pecou, errou no passado, mas agora ordenou os seus passos. É o que Deus está dizendo de uma forma bem clara para nós. Observe que Deus sempre avisou e Deus sempre fez seu juízo. Por exemplo, me deixa em admiração e torpor como é que Deus suportou Herodes, que homem ímpio. Quanta impiedade ele fez, quanto desprezo a ele, Jesus, quanto mal ele trouxe aos apóstolos, à igreja em Jerusalém e depois também na Galileia, onde ele era rei. Quanto mal ele trouxe, e depois desprezando Jesus que falava ali. Aliás, Jesus não falou com ele, Jesus que estava diante dele nem percebeu que Jesus não se abalou diante dele, rei Herodes, mas manteve-se firme, cabeça erguida, mas como ovelha muda, porque aguardava o juízo de Deus. E passou, morre Tiago, Pedro escapa por pouco, porque a igreja estava orando. Aí o Herodes não continuou tanto tempo? Continuou. Mas de repente, lá em Cesareia, quando se achava no máximo do seu poder, tendo matado o Filho de Deus e perseguido e matado os inocentes e indefesos cristãos, se gloriando no seu poder, pronto, ali mesmo caiu comido de bichos. Você chegou o final da sua carreira, veio o basta de Deus, e diante da plateia, pronto, os bichos comendo. Que bonito isso. Ou seja, Deus não tem pressa, nem se irrita pelo mal e pela ofensa a ele e desprezo e zombaria. E guarda, tem tempo em que cada um dará conta do que fez. Deus, sofrendo em si mesmo, não teve pressa de trazer o juízo. Assim entendamos nós também. Deus não tem pressa, mas a nossa segurança é ser como Abacuque, e nós vamos continuar estudando depois o capítulo 3, e não percamos o próximo estudo, porque é uma palavra magnífica de um homem que agora estava mais firme na sua fé e confiança, e também com total esperança
no que Deus iria fazer, em qualquer tempo que fosse. E assim, passando à frente, queremos concluir, e independente de nos encontrarmos em um tempo de juízo, entendamos que Deus é quem julgará e somente Ele sabe como e quando o fará. Então somente nos preocupemos em nos conservar no caminho da retidão, a fim de que não sejamos achados entre aqueles que experimentarão a sua ira, e esperemos na sua salvação, que certamente virá. Ou seja, Deus fala bem claro, ninguém pode mudar o seu juízo, não pode mudar noite e dia, que isso vai existir enquanto existir o mundo. Sim, não faltará verão e inverno, é outra palavra que Jesus diz, como não faltará aquele que será seu, constituindo uma multidão que ele denomina seu povo, o Israel de hoje, em verdade e em espírito, e não na manifestação de forma visível. Sim, Deus tem o seu povo, o seu Israel hoje. Portanto, vamos confiar. Deus está agindo e trazendo juízo. Uma geração não dura para sempre. Os ímpios do tempo de hoje não estarão na outra geração, mas aqui mesmo, de repente, como disse Asaf, estarão em lugar escorregadio, cairão e ninguém entenderá, mas é o juízo de Deus que já chegou. Portanto, lembremos dessa nossa lição, estudando capítulos 1 e 2 de Abacuque, que no trimestre é a 12ª lição, com o título A Soberania de Deus na Aflição, tendo nós seguido o esboço que tem os subtítulos: o profeta clama contra o pecado, e o profeta clama por justiça, e finalmente Deus é imparcial. Deus não terá o culpado por inocente. Consigamos a reconciliação com Deus o mais rápido possível, já de preferência. E o texto áureo que diz para nós: não és tu, diz o profeta, desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste, para castigar. Deus está aí, e quem é justo, esteja confiante. Nada vai lhe tirar a vida eterna, se permanecer naquilo que Deus tem pedido para cada um de nós. E assim, esse textual está no verso 12 do capítulo 1 de Abacuque. E reservamos para a próxima lição o capítulo 3 desse profeta Abacuque. E assim encerramos a nossa lição. Que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos,
Compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.